Qual é o problema do calvinismo? Qual é o grande problema do calvinismo? Nós estamos observando que está havendo uma tentativa, né, de muitos que se denominam arminianos hoje, que não é a maioria dos evangélicos, né? Eu não consigo enxergar dessa forma. Eu penso que a maioria dos evangélicos estão errados, não é? Em boa parte das doutrinas estão muito errados, mas eu não creio que eles sejam arminianos, não é? Porque, no geral, o povão não se importa muito com esse tipo de debate, nem com esse tipo de assunto. Então, não é uma coisa muito bem explicada, compreendida. Tem gente que realmente cansa só de ouvir falar nesse tipo de coisa, porque sabe que isso dá briga, é confusão, é a gente se acusando. Então, eu reconheço que é muito chato às vezes, né? Eu nem gosto desse negócio de debate, porque, pra mim, faz sentido o sino de Dort. Depois dali, eu não tenho necessidade de estar debatendo com ninguém, né? Hoje em dia é assim que funcionam as coisas. Eu tenho um canal no YouTube, eu falo o que eu penso, as minhas opiniões. Você gostou, dá um like, né? Se inscreve no canal, comenta aí ajudando o canal. Não gostou, não precisa nem assistir. Ou se você assistiu e não gostou, né? Você não, só pode dizer assim, ó, só comenta de maneira respeitosa. Não concordo. Acabou. Não precisa esculhambar ninguém. Isso é desnecessário, né? Pessoas que têm necessidade de estar esculhambando, né? Xingando, explodindo, são pessoas descontroladas, não é? São energúmenos, nesse sentido. O ponto é, qual é o problema do calvinismo? Pensando em que muitas pessoas estão tentando apontar um problema. Eu já ouvi aqui, observei aqui alguns vídeos no YouTube de pastores, né, pentecostais, pastores que têm seus compromissos, né, de fidelidade com suas comunidades e que estão preocupados, né, porque estão percebendo que houve um interesse, um crescimento no interesse do calvinismo no Brasil, né? No mundo inteiro, mas no Brasil, especificamente, nós estamos vendo muito interesse. E uma das coisas que alguns desses líderes que se denominam arminianos dizem é que o que chama a atenção no calvinismo é porque ele é muito persuasivo em termos de intelectualidade. Nós chegamos com um discurso, eu já ouvi até pastores dizendo que nós, calvinistas, somos muito persuasivos porque nós usamos de muita oratória. Cara, é assim, dá vontade de rir realmente, porque é cômico. É engraçado isso aí pra mim, porque é muito tolo, né? Quem tem a... Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal sobre a homilética fantástica, né? Eu vou até deixar o link aqui pra vocês. Homilética fantástica. Quem usa de homilética fantástica são os evangélicos, no sentido geral. Principalmente pentecostais, né? E neopentecostais. Homilética fantástica. São pessoas que tentam ganhar os outros com retórica, não é? Com boa oratória. Isso não é uma coisa que faz parte do nosso meio. Nós somos até acusados muitas vezes de sermos pregadores frios. Entendeu? Nós somos acusados de sermos pregadores frios, por exemplo. Por quê? Porque nós não pregamos com aquela ênfase toda exagerada, não é? Apontando para as pessoas dizendo, Deus vai falar com você agora. Nós não temos esse tipo de atitude. Nem tentamos ficar demonstrando, por meio de palavras difíceis, não é? Nossa inteligência. Uma pregação reformada, por exemplo, nós não ficamos citando o grego, o hebraico, não ficamos usando termos difíceis na pregação, não é? Quando eu falo citar, não é que em algum momento não possa ser citado. Não estou dizendo que é errado isso, não. Estou dizendo que não é comum para nós ficarmos a cada sermão, a cada palestra, a cada pregação, citando as línguas originais e citando grandes autores e blá blá blá. Nós não fazemos isso. Nós pregamos um sermão simples, não é? E muitas pessoas que são evangélicas, quando vão visitar uma comunidade reformada, ficam frustradas porque querem não ouvir uma exposição bíblica, mas querem, não é, ouvir alguém que tem uma retórica incrível, que tem uma homilética fantástica. Então, esse tipo de acusação é realmente cômica para mim. Eu acho engraçado, né? Sei lá, falta de tomar um chazinho de Simancol, né? Porque não faz sentido, mas tudo bem. Alguns desses aí têm demonstrado que o calvinismo é um problema e tentam mostrar esse problema do calvinismo. E uma das coisas que fazem, né, que falam, na verdade, é que o calvinismo tem um grande problema de interpretação. E joga uma culpa na antiguidade. Tipo, na época da Reforma, infelizmente, por vários problemas que os calvinistas tinham de interpretação, conclusões foram tomadas de maneira errada. Então, tá certo, nós temos uma tradição, e eu não posso nem dizer tradição de 500 anos. Eu acho isso muito pobre ainda. É errado para mim pensar assim, porque como reformado, não é? E eu tô falando calvinista de propósito, porque eu nem gosto de me chamar de calvinista, não é? Eu sou um cristão reformado, calvinismo para mim é xingamento. É claro que eu não digo que eu me ofendo com isso, não é por causa disso não, pessoal, é porque realmente o nome calvinista, você percebe que tem um fundo pejorativo. É como a questão do nome puritanos, por exemplo, para os reformados ingleses. É algo pejorativo, é para tentar ofender de alguma maneira, rotular, não é discriminar, é só para isso. Calvinismo é do mesmo jeito, é para dizer que nós somos seguidores de Calvino.
Será? Não é? Eu não sou seguidor de Calvino. Eu concordo com Calvino, não é? No geral de sua teologia, mas eu não sou seguidor de Calvino. Eu não tenho uma confissão de Calvino na comunidade, mas eu tenho confissão da igreja, não é? As 3 formas de unidade, certo? A confissão belga, o catecismo de Heidelberg e os cânones de Dort. Todos os documentos que foram produzidos pela própria igreja, não é? Os cristãos reformados mesmo, não o próprio Calvino, né? O que não teria problema, mas esses são os nossos documentos, que foram avaliados pela igreja, aceitos pela igreja, confessados pela igreja. Então é a fé da igreja e não a fé de um homem, de um teólogo só. Isso para mim é estranho e a acusação é patética por causa disso. O ponto é, dizem que, infelizmente, né, é o que estão dizendo aí, que nosso problema é um problema de interpretação. Né? De interpretação. Então, sem fazer esse rompimento da tradição, porque nós não fazemos isso como reformados, né? Mas entendemos que nós estamos nós somos igreja católica apostólica, porém não com ênfase no romana, né? Nós somos a igreja de Cristo. Então, durante a história, quando nós olhamos para o passado, para a própria patrística, nós não enxergamos a igreja na época dos pais ali, não é? E a igreja no decorrer da história como sendo como se não fosse a nossa própria tradição, não é? De lá do 1º século até aqui, essa é a nossa tradição cristã, certo? Nós temos divergência, tá? E às vezes tão forte que somos obrigados a nos separar, como foi no caso da Grande Reforma Protestante, mas é a tradição cristã, certo? E nós, como cristãos reformados, e pensando na própria confissão belga, Guy de Bresse, escreveu um documento para provar para o rei, para o imperador, que as igrejas reformadas ou os cristãos reformados não estavam criando uma religião nova, não estavam rompendo com a fé da igreja de forma nenhuma, não é? Só estávamos, nesse sentido, confessando a pura palavra de Deus, não é? E para isso mesmo, os próprios pais da igreja eram usados, ou seja, eram citados como sendo fonte de interpretação correta, verdadeira. Não todos, mas boa parte deles, certo? Não rompemos com a tradição. Então pensamos em 2000 anos de tradição, certo? E especificamente, digamos assim, de uma maneira muito mais esclarecedora devido à necessidade, na Reforma Protestante. Não é? Então, 500 anos em que nós temos esse nome de reformados. E hoje, arminianos, não é, estão dizendo que nós temos um problema de interpretação. É sério. Eu vou dizer, então, para acabar esse vídeo logo, tá? Qual é o grande problema dos calvinistas? Qual é o grande problema dos reformados? Nós temos um problema. Eu admito isso. Sabe qual é o grande problema? Nós não usamos o bom senso, tá? Para determinar nada na Escritura. Sabe por quê? Porque o nosso bom senso, nossa mentalidade humana, não é? Que é por natureza egoísta, sempre pensa no próprio ser humano. O ser humano sacrifica a verdade em seu próprio benefício. É isso que o ser humano faz. Se você mostra, por exemplo, não é, o debate soteriológico, os 5 pontos do arminianismo, não é? A remonstrância, e os 5 pontos do calvinismo, a fé bíblica reformada, as pessoas que não conhecem isso vão olhar para aqueles 5 pontos, quando leem a mensagem livre-arbítrio, não é? Vão dizer, ora, é claro que nós vamos ser então arminianos. Por quê? Porque é uma questão de bom senso, o homem tem liberdade, é assim que as pessoas julgam. É baseado nisso que a teologia arminiana está fundamentada, não na exposição da Escritura. Nosso problema como reformados é o fato de que nós confessamos a Escritura como ela é, ainda que essa Escritura ela destrua a nossa inteligência, humilhe nossa inteligência. Eu falo no sentido de humilhar a nossa inteligência. Por quê? Porque nós nos achamos muito inteligentes. Quando lemos a Escritura, ela nos confronta profundamente. Ela tira toda a glória de nós. Ela mostra que nós estamos completamente cegos, nós somos pobres, cegos e nus, que não podemos fazer nada por nós mesmos, e mostra que a glória só pertence a Deus. É esse o problema dos calvinistas. Nós lemos a Escritura e dizemos que está escrito lá. Nós não tentamos fazer uma ginástica mental, teológica. Não tentamos adaptar o que está escrito e criar um tipo de hermenêutica, não é, que se harmonize com o que a nossa natureza quer. De forma nenhuma. Não é? Não são apenas os arminianos ou aqueles que não se posicionam que são confrontados com as doutrinas da graça.
com as verdades que estão na palavra de Deus. Nós também somos profundamente confrontados. E eu digo a vocês, eu já fui um pastor arminiano. Eu nem sempre fui reformado. E a mudança para mim, no meu coração, foi muito drástica, porque eu fui muito confrontado, profundamente confrontado, lendo o texto da palavra de Deus e tentando fazer essa ginástica mental para ver se eu conseguia achar harmonia com o que o meu coração queria, com o que eu pensava. Certo? Mas no fim, o que tem que prevalecer é a verdade. Então, lemos a Escritura Sagrada e confessamos a Escritura Sagrada. Se a Escritura Sagrada, não é, nos apresenta, ou Deus nos apresenta pela Escritura, por sua revelação, quem Ele é, a sua natureza, os seus atributos, eu apenas quero me submeter a isso. Ainda que isso humilhe minha inteligência, destrua minhas expectativas humanas sobre a realidade, acabe com o meu senso de justiça, de moral, não é? E tire de mim toda a possibilidade de buscar glória para mim mesmo. Mesmo que a Escritura faça isso, como um cristão, eu preciso me submeter à verdade. A glória só pertence a Deus, tá? Esse é o problema dos calvinistas. Sempre foi o problema da gente, sempre, não é? Mesmo que isso seja uma coisa que confronte o nosso coração, nós vamos afirmar o que a Escritura diz. Doa quem doer. Valeu? Muito obrigado, pessoal.